Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por podermos estar juntos novamente para adorá-lo. Todo culto é um culto especial, mas alguns deles são diferentes. Na semana passada tivemos um deles e hoje outro. Nesse culto nós seremos dirigidos pelos irmãos do Conselho Missionário e vamos várias e várias vezes durante a liturgia do culto lembrar os irmãos das ações missionárias e de como Deus tem usado a nossa igreja para abençoar não somente aqueles que congregam aqui conosco, mas também para aqueles que estão muito distantes, mas que pela graça do Senhor têm sido alcançados também pelo Evangelho, como nós. Eu quero chamar aqui a doutora Cássia para fazer a leitura do Salmo 67. Com essa leitura, e depois ela vai fazer uma oração, nós vamos começar o nosso culto. Melhor não esperar que crescesse tanto, né? Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Vamos ficar em pé e orarmos ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Exaltamos a ti, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor nos recebe como filhos. E é por isso que glorificamos o teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos acolhe, inclina teus ouvidos a nós e ouve as nossas súplicas e orações. Nós agradecemos sobremaneira, Senhor, todos os teus servos, aqueles que estão aqui pregando o Evangelho e aqueles que estão em locais distantes. Que a tua mão, que o teu Espírito Santo esteja com cada um deles, Senhor, dando-lhes discernimento, dando-lhes sabedoria, para transmitir o teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por esta igreja, e nos colocamos aqui diante de ti, com o coração cheio de gratidão, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para ouvirmos a tua vontade e conhecermos o teu querer nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Pedimos que a tua santa mão esteja sobre cada um de nós, agora neste momento, e que nós possamos ter coerência no que nós falamos e que agimos, para que seja feito de acordo com o teu querer e a tua vontade em nossas vidas. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar. Nós vamos cantar um hino, o pastor Potenciano vai nos conduzir, os irmãos também vão nos conduzir cantando. Vamos adorar ao nosso Deus. Ceifeiros da seara santa, quão poucos pobres sois, mas forte é Cristo vosso mestre. Avante, avante, pois os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar.
tristes em alento, deixai-vos de chorar. Se o onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Esse hino é muito bonito, né? Quem nunca ouviu esse hino? Você deve estar com problema de audição, porque a gente acabou de cantar. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Veja só, nossa igreja está com um tanto de programação e eu quero compartilhar com você só 3 notícias que vão ajudar você a interceder e a participar de cada uma dessas iniciativas. A primeira delas diz respeito ao Ministério de Homens, que na próxima terça-feira, 19h30, aqui no templo, fará um culto, e você que é homem está convidado a participar aqui conosco. Não tem limite de idade, nós estaremos juntos para adorar ao Senhor e conversarmos sobre a graça de Deus no universo da masculinidade. Que Deus nos abençoe nessa iniciativa. Também os adolescentes já estão com as inscrições abertas para o acampamento Worship Camp, que vai acontecer em outubro. Se você quer mais informações sobre essa programação, procure o pastor Lucas Taub, e também na programação dos adolescentes, no WhatsApp e também no Instagram dos adolescentes você encontrará mais informações. O último aviso que eu quero dar a vocês é que você pode ter acesso a essas e muitas outras informações sobre a programação da nossa igreja no Instagram, IPB Anápolis Oficial, ou também através da lista de transmissão que a nossa igreja tem. Para mais informações sobre isso, você pode procurar no nosso boletim físico, ou então dar um Google lá que você encontrará a nossa igreja nas redes sociais. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, e para tanto eu peço que você fique de pé. Os nossos irmãos do Ministério de Louvor vão nos conduzir numa canção, e enquanto cantamos, você pode consagrar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Vamos adorá-lo, e você pode fazer isso de maneira digital ou física, no gasofilácio aqui na frente da igreja. Vamos adorar ao nosso Deus e honrá-lo em nome de Jesus. Amém, gente? Boa noite para todo mundo aí, quem está chegando agora. Vamos juntos agora adorar o Senhor com essa música. Uns dias atrás eu vi um vídeo, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, que eu vi vários músicos cantando juntos, tinha várias baterias, teclado, contrabaixo, uma multidão. Eu penso que lá é um pedacinho do céu. Acho que quando a gente estiver no céu, a gente vai estar todo mundo unido ali, louvando, adorando, de todas as tribos, nações, todos os reinos, debaixo de um só Deus. E é isso que fala essa música.
De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Os irmãos podem se sentar, as crianças ficam aqui na frente. Nós temos algo muito simbólico aqui hoje acontecendo, porque hoje é um culto de missões, e nós estamos aqui olhando para essas bandeiras e lembrando que em cada um destes países e estados que apareceram aqui, nós temos hoje missionários dos quais somos parceiros no mundo. E deixa eu falar um pouquinho para vocês desses projetos missionários. Nós apoiamos algumas instituições. Dentre essas instituições, nós apoiamos a Missão Vida e apoiamos o City to City. Nós apoiamos também nossos irmãos Cléo e Raquel, que fazem trabalho de treinamento entre os indígenas, Carlos Alberto e Rosana, que fazem trabalho de treinamento do Instituto Peniel, em Minas Gerais. Nós temos a Rose e o Lauro, que trabalham como piloto mecânico de Asas do Socorro em Porto Velho. Temos a Thaís e o Bruno, que trabalha hoje na Tailândia. Nós somos parceiros deles na Tailândia, na Ásia Central. Temos o pastor Marcos e Helenise, que estão na Grace Presbyterian Church, lá em Nova Zelândia. Nós somos parceiros deles. Sérgio e Nathalie, que são no Meva, na floresta amazônica do Brasil, trabalhando entre os índios. Júlio e Joaline, que trabalham atualmente na coordenação do projeto AMID na África. Nós temos também uma adoção do povo Soninké. O povo Soninké é uma cultura animista, e há 30 anos atrás, praticamente, essa igreja assumiu um compromisso de orar por esse povo e contribuir financeiramente. Por 30 anos nós já temos praticamente contribuído com essa missão, e aguardando a graça de Deus e a manifestação. Você pode se unir nessa oração também conosco e com todos os demais missionários. Nós temos também a Tabata, que está em Timor-Leste, na Ásia. Nós contribuímos com ela também. A Vildene, que recentemente esteve aqui conosco, e o Jerome, que estão, neste momento, fazendo uma escola confessional lá no Senegal. Temos a Ronalda e Joseph, que trabalham com crianças e plantação de igreja também no Senegal.
Temos Maurício, Rolim e Sandra, que são parceiros nossos também, atualmente plantando igrejas no Uruguai. Temos o irmão Paulo, pastor Paulo e Maria do Carmo, que é professor do Seminário em Formação de Pastores Africanos em Guiné-Bissau. Nós temos o irmão Carlos Delpino e Rosa, que estão trabalhando em plantação de igreja e coordenação do Ministério da APMT, lá também, atualmente na Espanha. Nós temos o Tony e a Nete, que trabalham com o povo Sonique, em Guiné-Bissau, e nós somos parceiros deles. Luiz Otávio e Janete, que estavam no Panamá e atualmente estão se preparando para ir para a Espanha. Anderson e Débora, que estão trabalhando com a MEVA em Roraima, na Floresta Amazônica. Temos o pastor Danilo, e somos parceiros também no projeto de plantação de igreja no Chile. Nós temos também a missionária Adriana Ferreira, que está no barco ambulatório. Temos o seminarista Mateus e Gabriela, que são do Palavra da Vida, missionários que nós apoiamos, e apoiamos a Junta de Missões Nacionais do Brasil também. Além desses apoios, nós temos a congregação na cidade de Goiás, da qual são os parceiros, a congregação na igreja de São Luís do Maranhão e a congregação de Pires do Rio, e plantamos a igreja atualmente em Cocalzinho. Então todas essas contribuições são recursos que nós enviamos para sermos parceiros desses projetos. Muita coisa linda tem acontecido nesse momento. Um dos testemunhos que poderíamos contar é a presença do missionário Maurício Rolim, que está num dos países mais secularizados do mundo, no Uruguai. E eles já estão indo para a terceira igreja agora, plantando a terceira igreja. Então Deus tem derramado graça, e é um privilégio para nós poder participar desse projeto e contribuir para a obra missionária. Você pode se tornar parceiro da obra missionária. Há muitos irmãos que já são. Você, além do seu dízimo e oferta, muitos irmãos contribuem diretamente para a missão. Se você olhar no banco aí da frente, você vai ver que tem 2 QR Codes. Um deles é para você participar do sustento da igreja local, e outro é para você enviar os seus recursos para a obra missionária. Então eu queria muito encorajar você, para que você estivesse orando, para que você pudesse estar contribuindo, e quem sabe Deus pode chamar também você para ir para o campo missionário, para ser um obreiro em missões transculturais. Vamos estar orando por isso. Nós gostaríamos de convidar toda a equipe do Conselho Missionário para que venha aqui à frente nesse momento. A Ayla, que é a nossa coordenadora, e todos os demais, venham aqui para frente, que nós queremos nesse momento estar juntos aqui. Nós vamos orar por esses campos missionários. A Ayla Davis vai falar um pouco mais dos nossos projetos, daquilo que Deus tem colocado no coração dela, e depois vamos orar também pelos projetos missionários. Boa noite. Então, nós do Conselho Missionário apoiamos nesse momento, isso tudo que o pastor falou, são 19 famílias que a gente tem apoiado de missionários, né, que estão principalmente em missões transculturais, a maioria delas, que são ou com indígenas ou em outros países, fora essas 3 missões, esse povo soninquê e as plantações de igreja. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, com apoio financeiro. Então, nós temos todos os meses financiado parte do trabalho desses missionários. E segundo, com apoio em oração, e é nisso que a igreja toda pode nos ajudar. Então, todas as semanas a gente recebe notícias, a gente recebe pedidos de oração, e a gente tem sustentado esses irmãos lá em oração. E a igreja toda pode se envolver nisso também. Além disso, além do suporte desses missionários, dessas missões, a gente tem promovido missões de curto prazo, para nós também podermos participar um pouco dessa obra missionária. Então, todo ano a gente faz uma viagem lá para o Amazonas, atendimento aos ribeirinhos. A gente tem uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Manaus. Todos os anos temos feito isso, muitos irmãos já participaram. E esse ano nós vamos começar um novo projeto, que é uma missão para o sertão da Bahia. O sertão da Bahia é um campo que está pronto para ser evangelizado. E tem um conselho de igrejas presbiterianas já atuando lá, já com muitos frutos, e nós vamos nos unir a eles. Então a gente vai começar esse ano a fazer uma caravana para lá. Em novembro nós vamos fazer a primeira viagem da nossa igreja para o sertão da Bahia. Já temos
quase 30 adolescentes inscritos, mas toda a igreja está convidada a participar. É um lugar que dá para levar mais gente, não é como o barco que é tão restrito. Então quem tiver interesse pode me procurar, a gente vai em novembro, são mais ou menos 6 dias, nós vamos de ônibus, vamos ficar lá numa cidade onde a gente pretende plantar uma igreja que seja filha da nossa igreja aqui, lá no sertão, e nós queremos que toda a igreja participe. Essas viagens são importantes porque quem vai e participa, muito mais do que dá, quem já foi pode dizer, a gente recebe. Deus trabalha conosco quando a gente vai nessas viagens, então a igreja, é muito importante que a igreja participe disso. E aí, quem quiser participar do conselho missionário, a gente não faz muitas reuniões não, né, pastor? É umas 3 ou 4 reuniões por ano, porque a gente toma decisão de quem nós vamos apoiar, quem nós vamos continuar apoiando ou não, com quanto a gente vai apoiar. Mas o principal é esse envolvimento com oração. E aí, se você quiser fazer parte do conselho missionário, me procure também, porque a gente te coloca no grupo e aí você vai receber notícias sempre sobre esses missionários para poder estar se envolvendo e orando por eles também. Hoje nós estamos também despedindo aqui Davi e da Lia. E eu não sei por que a Lia... As crianças já liberam. Você... Hã? Aí vão cantar, exatamente. É no finalzinho, tá? Eu pensei que ela estava querendo para liberar para o departamento. Daqui um pouco vamos cantar. As crianças vão cantar. Eu queria chamar Davi e Lia, porque... estão aqui na frente. Eu até achei que você estaria aqui com a gente, Lia. Né? Esse pessoal que está tão envolvido com o nosso conselho missionário, né, está nos deixando. Esse negócio não é bom não, né? Semana passada eu falei de um casal que já estava deixando a igreja, e agora mais um casal. Mas nós entendemos o seguinte, que quando Deus traz pessoas aqui, e Deus os leva, é porque Deus está levando com um propósito muito claro, para que vocês sejam bênção lá como vocês foram aqui, tá? Nós estamos sentindo muito a saída de vocês. Vocês fazem parte do nosso ministério, e agora que estavam engajando em todas as áreas de vida da igreja, Deus disse, não, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. E Deus está levando vocês. E nós também gostaríamos de orar por vocês, para que Deus abençoasse vocês. Eu queria então agora que a Ayla Davis orasse, o Geraldo que vai orar para nós agora, o Geraldo vai orar para nós, orasse também pela vida do Davi e da Lia, e orasse pelos missionários, pelos campos missionários do Geraldo. Senhor Deus, nós estamos aqui esta noite na presença do Senhor e viemos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, que é o nosso único Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso. Nós queremos neste momento, como igreja do Senhor, levantar um clamor nesta igreja pelos nossos missionários que apoiamos, Senhor Deus. Que o Senhor seja presente na vida deles, Senhor Deus. Que o Senhor possa levar a paz, a alegria ao coração e à família deles, Senhor Deus. Nós recebemos tantas notícias de dificuldades que eles têm passado, alguns impedidos de voltar para o campo missionário, Senhor Deus, outros passando perigo de serem presos, Senhor Deus, outros sendo ameaçados pelo governo porque estão pregando o Evangelho, Senhor. Que a mão forte do Senhor esteja presente na vida deles, Senhor Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, Senhor Deus. Que o Senhor os livre do mal, Senhor Deus. Que o Senhor os dê vitória, Pai, e que a vida deles, Senhor Deus, possa refletir a luz do Senhor, e que através do trabalho deles, Senhor Deus, muitas pessoas possam continuar conhecendo o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, Senhor Deus. Nós te louvamos por cada família missionária e tantas outras, Senhor Deus, que tem passado por tantos desafios, mas tem servido ao Senhor com fidelidade. Nós louvamos pela vida de todas essas famílias, Senhor Deus. Te pedimos também agora, Senhor Deus, pelo Davi e pela Lia, que o Senhor os abençoe onde eles forem, Senhor Deus, que onde eles forem, Senhor Deus, que eles continuem servindo ao Senhor, Pai, que continuem, Senhor Deus, estando sempre de acordo com a vontade do Senhor na vida deles, que o Senhor os acompanhe, Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém. Davi e Lia estão viajando para São Carlos. Ele é professor universitário e ele então recebeu um convite muito interessante para trabalhar. Então vai ter um campo missionário maravilhoso ali também, né? Eu estou certo, Lia, de que você também será uma bênção por onde passar, com o seu dom, com a sua criatividade.
E eu vou sentir muita saudade do abraço dessa menina linda aqui, tá? Que sempre me abraça na porta da igreja com muita alegria. Deus abençoe vocês. Nós vamos nos assentar, vamos sentar mais próximos aqui. E as crianças têm uma música para cantar. Então eu queríamos pedir a nossa missionária Raquel para que pudesse coordenar isso aqui para nós. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje em especial nós vamos ter uma música em espanhol. Eu e Raquel tivemos a oportunidade de, em fevereiro, estar com o missionário Maurício e Sandra no Uruguai. E eu convidei os seus filhos, Caleb e Tereza, para estar conosco aqui hoje à noite. E eles vão ajudar, eles vão tocar essa música. E nós ensinamos essa música para as crianças e elas têm ensaiado. Pode vir se posicionando aqui. Elas têm ensaiado e aprenderam a letra. E eles vão conduzir, eles vão ajudar a gente, eu vou ajudar nos gestos aqui. E a letra da música é uma letra simples, mas ela fala que dia e noite nós vamos caminhar, não por vista, mas por fé. Porque a gente confia na palavra do Senhor, a gente caminha não por vista, mas a gente caminha pela fé. Eu queria convidar as outras crianças que estão aqui também para virem, pode vir. As crianças de 6 a 10 que estão aqui para participar da música, pode se posicionar aqui atrás. Vocês também que estão aqui, desce, fica aqui atrás que o microfone está aqui. Então pode descer, todo mundo se posicionar aqui. Então o que a música fala é o versículo de Hebreus 11:1, que a gente deve caminhar não por vista, mas pela fé. E essa música vai ser em espanhol, mas o que diz a letra, né, o significado da letra é exatamente esse, tá bom? Quem está aqui embaixo, desce para a gente posicionar aqui, para ajudar a fazer força aqui no coro aqui, tá bom?
de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. Essa música chama Senhor da Criação, é uma versão de uma banda americana, Tear Day. E acho que é a primeira vez que a gente faz ela aqui. Vamos fazer ela agora aí, gente. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu teu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do
Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Amém. Vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor nessa última canção. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Será Deus da sua salvação, cante comigo. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Os irmãos podem se sentar. Bem, hoje nós convidamos para pregar aqui para nós o reverendo Heber Scheiblich. E por que nós convidamos no culto de missões para que ele estivesse? Deixa eu contar a relação que isso tem com o culto de missão. O reverendo Heber foi minha ovelha quando eu fiz missão nos Estados Unidos. Ele estava ali nos Estados Unidos e a graça de Deus alcançou o coração do reverendo Heber. Naquela época era um jovem casado.
ele e a sua esposa, vieram para a nossa igreja e ali, juntos, nós desenvolvemos projetos de ministério, discipulado, e o reverendo Heber foi sendo despertado por Deus para o campo, para se tornar um obreiro, para se tornar um pastor. E um dia ele chegou para mim e disse: pastor Samuel, eu quero me preparar para o ministério. Eu quero voltar para o Brasil, quero fazer meu curso de teologia e quero me dispor para a obra do Senhor. Foi uma alegria muito grande. E nós o enviamos dos Estados Unidos para cá. E esta igreja, a igreja de Anápolis, foi a igreja que o acolheu no ano de 1999, porque eu cheguei em 2003 aqui, né? E ele então foi acolhido por essa igreja, foi enviado como seminarista, como dessa igreja, para a obra missionária, para o treinamento, treinou, foi ordenado pastor, veio trabalhar conosco aqui, e daqui foi enviado para o campo de Cocalzinho, onde ele organizou a igreja de Cocalzinho. Ele é pastor atualmente há 11 anos na igreja presbiteriana de Vila Formosa. Ele é professor de teologia sistemática do seminário presbiteriano. Mas o mais importante para mim é o fato de ter o Heber como um companheiro do meu coração. E é bom ter você aqui, Heber. Me sinto muito feliz em recebê-lo e acolhê-lo aqui. E que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida e sobre nossos corações para ouvir o que o Senhor tem a nos comunicar aqui através da sua vida. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Sara, do que do Samuel. Brincadeira. Mas pastor Samuel realmente foi um instrumento de Deus, tanto no meu crescimento espiritual. Eu tinha 2 anos mais ou menos de conversão quando encontrei a igreja presbiteriana ali em Boston, e ali foi fundamental para fortalecer o meu crescimento. E logo em seguida comecei a ajudar no ministério. Eu não sabia quase nada de nada, era um novo convertido, mas eu perguntei para ele: o que eu posso fazer para ajudar aqui? Rapaz, está uma bagunça aqui as fitas. Na época eram as fitas, pastor Samuel. Eu falei: então me dá essas fitas aqui que eu vou organizar, vou colocar os títulos aqui e repassar para o pessoal. E aí eu e a minha esposa, a gente trabalhava juntos, e então dirigia aí, passava o dia os dois dirigindo. E eu vindo as fitas e tentando etiquetá-las, e numa dessas fitas eu ouço um sermão, e naquele sermão Deus fala comigo por meio da vida do pastor Samuel, me chamando para o ministério. Então eu estava dirigindo, trabalhando, quando ouço aquele sermão e Deus está me chamando. Nós paramos o carro, eu e minha esposa, oramos e falei assim: eu não sei o que o senhor está querendo não, mas eu sei que o senhor quer que eu me consagre nesse sentido. E aí foi quando a gente conversou com ele, e aí tivemos que abrir mão, fomos para os Estados Unidos para poder ganhar dinheiro, fui para montar a academia, e aí larguei mão de tudo isso e voltei para ser pastor, né? Foi uma loucura para todo mundo aqui. E aí vim ser pastor, e a minha gratidão a Deus por essa igreja, porque sem me conhecer, me acolheu, liderança, o conselho na época, me enviou para o seminário, e acabou sendo um parceiro para a minha vida, para a minha família. Samuel aqui me licenciou, me ordenou, e se por alguma razão eu não for bem no ministério daqui para frente, o senhor sabe de quem que é a culpa, né? É sua. Não é sua não, viu, Sara? É só dele. Eu sei que você orou muito por isso também. Então, a nossa gratidão a Deus por tudo isso, né? E tivemos o privilégio lá nos Estados Unidos de deixar uma igreja plantada, uma igreja que começou na nossa casa, também com o pastor Samuel incentivando e motivando. Então, tudo isso é muito bom, ver essa igreja firme, ver essa igreja continuando nos caminhos do Senhor. Então, diante disso, eu quero convidar a abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus. Quando o pastor Samuel me pediu para falar sobre missões, o texto que veio ao meu coração, texto da grande comissão, Mateus capítulo 28, verso 16 até o verso 20. Vamos tentar entender o que Deus tem para nos dizer aqui nessa noite. Mateus 28, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se,
falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Oremos mais uma vez. Amado Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a minha vida, usar as palavras, para que possa falar profundamente a cada coração e continuar a motivando, continuar direcionando, fortalecendo esta amada igreja, ó Deus, para que continue a ser cada vez mais uma igreja missionária, continue a ser uma igreja segundo o coração do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Pois bem, em 12 de agosto de 1859, há 165 anos atrás, nós tivemos um rapaz, um jovem, Ashbel Green Simonton, jovem pastor presbiteriano, que deixou o seu país, deixou a sua nação, deixou a sua família, com o seu coração queimando, para vir para o Brasil, para aqui pregar o Evangelho, para aqui firmar, deixar a graça de Deus agir na vida das pessoas, como tinha agido na vida dele. E é interessante que, quando a gente olha para a história da igreja presbiteriana no Brasil, tudo começou com um jovem, um simples jovem que, em seu coração, motivado por Deus, para a glória de Deus, servir e entregar a vida dele. E é interessante que, provavelmente, ele nunca imaginava o que aconteceria. Ele ficou aqui apenas 8 anos. É interessante que nesses 8 anos ele veio, ele voltou depois de 2 anos, casou, veio com a sua esposa, logo a sua esposa engravidou, teve uma filha, ela morreu, e mais alguns anos ele morreu. Ou seja, em 8 anos no Brasil ele perde a esposa e perde a vida. Aí você olha para essa história e fala, que tragédia. E se olharmos pela perspectiva humana, não tem outra palavra, uma tragédia. Como um jovem tão promissor deixa o seu país e casa e tem filho, mas a sua esposa morre e ele morre em prol do Evangelho. Mas quando nós olhamos 165 anos de história de igreja presbiteriana, para essa igreja e tantas quantas outras igrejas esparramadas pelo Brasil, e fora as igrejas que os brasileiros plantaram em outros países, aí fala, não foi tragédia não. Foi a missão que Deus tinha para ele viver aquele tempo aqui, e naquele curto espaço de tempo, ele foi ricamente usado por Deus. E aquilo que o apóstolo Paulo ensina, que viver é Cristo e morrer é lucro, ele vivenciou isso. Ele viveu a vida aqui como Cristo sendo o Senhor da vida dele, o dono da vida dele, e morreu e partiu para a glória, e está na glória eterna lá, mas deixou um trabalho lindo e maravilhoso. Mas esse trabalho precisa prosseguir, e a gente precisa olhar principalmente para essa questão da motivação. Motivação é tudo nesse aspecto. O que é que deve me motivar? O que precisa me motivar para que eu possa servir a Deus melhor? E com certeza a Bíblia ela vai dizer que a motivação principal que deve estar em meu coração, no seu coração, no nosso coração, é a glória de Deus. É literalmente glorificar a Deus. E quando a gente usa essa expressão glorificar a Deus, essa é a razão da nossa existência. A Bíblia usa a expressão lá em Isaías 43, verso 7, diz assim, todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. Ou 1 Pedro 5,10 diz, o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória. Portanto, a glória de Deus, e glória de Deus é o aspecto geral aqui no sentido de entregar a nossa vida reconhecendo, tendo consciência de que nós fomos salvos por meio de Cristo Jesus para viver nossa vida para Deus, para glorificar a Deus, como diz 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a razão da nossa vida, essa é a razão da nossa existência, e isso precisa estar muito claro. Essa é a razão da existência de toda e qualquer igreja local que quer continuar sendo uma igreja bíblica e fiel às Escrituras.
Viver para a glória de Deus. E o que esse texto aqui de Mateus tem a ver com a glória de Deus? Porque aqui nesse texto de Mateus, nós podemos entender um aspecto mais específico de como nós podemos glorificar a Deus, de como uma igreja missionária pode glorificar a Deus. E é justamente isso que nós temos aqui. Nós temos aqui no contexto, Jesus, ele morreu e logo após, 3 dias depois, ele ressuscitou, e dentre o espaço da sua ressurreição até a sua ascensão, 40 dias. E nesses 40 dias ele apareceu algumas vezes, e aqui uma das últimas vezes. E nessas última aparição em especial, aqui que está registrada em Mateus 28, Marcos 16, Lucas também, no Evangelho de João e também no livro de Atos, nós temos basicamente essa grande comissão, ela de 5 formas diferentes, e todas elas dizendo que a igreja deve ser uma igreja missionária. A igreja, ela precisa entender no seu DNA, na sua natureza, na sua identidade, que ela deve ser uma igreja missionária. Esse foi o grande fracasso da igreja no Antigo Testamento. A grande falha da igreja no Antigo Testamento, chamado povo de Israel, no sentido de ter muita dificuldade para levar o evangelho, de ter e sempre colocar obstáculos e barreiras para fazer a missão que era para ser feita desde Abraão 12, quando Deus chama Abraão, era para ele e para o seu povo, para aquele povo ser bênção para todas as nações. Mas o povo de Israel não entendeu muito, a igreja ali no Antigo Testamento não compreendeu isso muito bem. Mas agora nós temos uma grande diferença aqui. Nós temos o próprio Jesus e nós temos o Senhor Jesus derramando o seu Espírito para que a igreja seja uma igreja missionária. Em Mateus capítulo 28, do verso 16 até o verso 20, nós podemos destacar aqui pelo menos 3 aspectos aqui de uma igreja missionária. O que é uma igreja missionária? E esse texto aqui vai nos responder de 3 formas. Primeiro, uma igreja missionária é uma igreja que deve servir a Deus em adoração. Deixa eu tentar explicar. Vem aqui comigo no texto, Mateus capítulo 28, verso 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus havia designado, e quando viram a Jesus, a primeira coisa que eles fizeram, o adoraram. É interessante entender a importância da adoração estando no DNA de uma igreja missionária, porque antes da gente ser enviado ao mundo para falar de Jesus, antes de sermos enviados para pregar o evangelho, a igreja, ela deve ser uma igreja que adora a Deus. Ela deve ser uma igreja que reconhece e que rende. O termo adoração, e é interessante que no Novo Testamento há 3 palavras, termos, que ajudam a gente a entender o que é adoração. E o primeiro termo aparece aqui, nessa palavra aqui, no verso 17, e quando viram, adoraram, que é proskunel, que literalmente significa se ajoelhar ou se dobrar, se curvar. A ideia por trás disso é uma rendição. Então, quando os discípulos viram Jesus, e ali eles tiveram aquela compreensão clara de quem é Jesus, que Jesus é Deus, não teve uma outra atitude senão se render, e render completamente. Então, um dos termos usados no Novo Testamento para adoração é proskunel, que é essa rendição. Mas tem outro termo usado é latreia, que é servir, que é culto. Então, o termo culto, no Novo Testamento, quando aparece o termo culto ou servir, a ideia é que adorar a Deus não é apenas se render a Deus, mas é você render a Deus servindo a Ele. Você não pode render a Deus sendo passivo. É render a Deus sendo ativo, agindo em pró. E é nesse sentido que aparece o termo culto, e não no sentido apenas público, mas no sentido da vida nossa ser para servir em total rendição. Mas tem um terceiro termo no Novo Testamento que ajuda a gente a entender melhor a adoração, que é ainel, que aparece no português louvar. E louvar aqui significa exaltar a Deus, porque Ele é Deus. E exaltar a Deus com alegria, com gratidão no coração. Portanto, quando a gente pega o termo adoração nas Escrituras, nós temos que entender que a adoração significa 3 questões, ou 3 aspectos da verdadeira adoração: rendição total, servir e louvar a Deus com gratidão. Agora imagina, quando você tira um desses aspectos da adoração, quando você rende-se a Deus, está servindo e trabalhando para Ele, mas você não tem alegria no coração,
isso não é a verdadeira adoração. Quando você está cheio de alegria no seu coração, está louvando, bendizendo, mas você não serve. Mas quando você está servindo e não tem rendição e submissão, também não é adoração. Portanto, pensar sobre adoração tem a ver com total rendição, servir e louvar a Ele. E é nesse aspecto que aí nós precisamos entender que a primeira missão da igreja é adorar a Deus. A primeira missão da igreja não é pregar o Evangelho. A primeira missão da igreja não é evangelizar. A primeira missão da igreja é adorar a Deus, é reconhecer que Ele é Deus e entregar a nossa vida e submeter a nossa vida completamente a Ele. É nesse aspecto que eu gostaria de fazer algumas aplicações para que a gente possa compreender melhor. Primeira aplicação: adorar a Deus, à luz das Escrituras, é o principal mandamento. Interessante, quando chegou um escriba e perguntou para Jesus dos mandamentos, qual é o mandamento, ou seja, qual é o principal mandamento? E a resposta de Jesus lá em Marcos 12, verso 29 e 30 é: o principal mandamento é, qual que é? Amar a Deus com o quê? Com parte do seu coração, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo. E aí, a gente olha para uma passagem como essa e fala assim: poxa, precisa ser tudo mesmo? Será que precisa ser tudo? Deus não está sendo tão egoísta não pode ser parte do meu coração, parte do meu entendimento, mas todo o meu coração. E para que a gente possa adorar a Deus, ou tentar e buscar adorar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, a gente precisa entender que Deus nos deu tudo o que Ele tinha. Ele não está pedindo nada mais, nada menos do que Ele mesmo fez. Deus, para nos salvar, Ele não enviou um anjo. Deus, para nos salvar, Ele enviou a si mesmo o seu próprio Filho. Então Ele nos deu tudo o que Ele tinha, que é o seu próprio Filho, sendo o próprio Deus que se fez homem. Então, o que Deus, portanto, quando nos chama para poder adorá-lo, a expressão que aparece aqui, amar a Deus com todo o coração, basicamente é o resumo dos 4 primeiros mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20, que é não ter outros deuses diante de mim, que é não se curvar diante de nenhuma estátua, imagem, de nada fabricado, de não dizer o nome de Deus de qualquer forma e de lembrar do sabate, do dia do Senhor. E aí Jesus resume isso em amar a Deus com todo o coração. Portanto, amar a Deus aqui tem a ver com o cerne da verdadeira adoração, que é a nossa vida entregue a Deus. E nesse sentido, amar a Deus aqui, que tem a ver com adoração, não é só, muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem: não, amar a Deus é só um comprometimento. É um comprometimento, mas ao mesmo tempo é um sentimento, sim. Às vezes as pessoas têm usado a palavra amor para definir só comprometimento e não sentimento. É um grande equívoco. Imagina você chegar para Deus: olha, eu me comprometo com você, mas eu não gosto de você. Você pensa: você me compromete e você vai me obedecer, mas você não tem prazer em mim, você não gosta de mim? É isso mesmo, eu vou me comprometer e está ótimo, não é isso? Não. Portanto, quando fala de amar a Deus com o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, a ideia é que Deus seja a razão do nosso prazer, que Deus seja a razão da nossa vida. E a gente, quando entende a obra de Cristo, o Espírito Santo nos leva a isso mais e mais. Então, em primeiro lugar, a primeira aplicação, que adorar a Deus é o principal mandamento para a nossa vida. Você não pode esquecer isso. E antes mesmo, quando a gente vai falar do Evangelho para as pessoas, que isso é extremamente importante, mas se você não tiver no seu coração essa verdade, de que a sua vida é para adorar a Deus e que você gostaria que aquela pessoa, que o seu parente, o seu amigo, irmão, pai, filho, pudesse converter, pudesse entregar a vida a Cristo, para quê? Para que ele pudesse também adorar a Deus. É nessa perspectiva que nós temos que entender a importância da adoração no coração de uma igreja missionária. A segunda aplicação, uma igreja missionária, em relação à verdadeira adoração, a adoração é incondicional. Nós não podemos condicionar se a gente está bem, se a gente está com saúde, se não está, independente da nossa saúde, independente da circunstância, e ainda que as circunstâncias sejam as piores,
Nós adoramos a Deus porque Deus é Deus, e ponto. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê alguns exemplos fabulosos disso, mas que a gente fala, meu pai, eu não queria passar por isso não. Mas se passar eu vou ter que fazer isso, porque é isso que a Bíblia relata. Por exemplo, Jó, talvez uma das expressões mais claras da verdadeira adoração incondicional é Jó. Jó, a Bíblia diz, o próprio Deus fala, era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus, na sua soberania, permite que Satanás vá lá e possa literalmente tirar todos os seus bens, roubar tudo, acabar com tudo que ele tinha. Ele era um dos homens mais ricos daquela região. E para piorar a situação, Satanás vai e ainda Deus permite tirar a saúde dele. E a resposta de Jó é, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e prostra e adora a Deus. Ela fala assim, mas era Jó. Pois é, mas o mesmo coração regenerado de Jó é o meu e o seu. O mesmo Espírito Santo que tocou no coração de Jó, que converteu o coração de Jó, é o mesmo Espírito que também converteu o meu coração e o seu coração. Portanto, aquilo que a Bíblia relata não é só para a gente olhar para a vida de Jó e falar, não dá. Dá sim. É isso mesmo. Nós devemos adorar a Deus em toda e qualquer circunstância e, se for necessário, nas piores dela. E eu tive uma experiência, a pior experiência da minha vida foi a melhor experiência de adoração. É quando eu estava no seminário, no segundo ano de seminário, eu fui assaltado e tomei um tiro bem no meu peito aqui, e a bala atravessou, e ali foi mais ou menos uns 40 minutos de onde eu estava em Goiânia até ir para o Hugo. E para mim foram uns 30, 40 minutos que eu mais tive intimidade com Deus, porque ali eu percebi que a minha vida estava indo embora, estava desfalecendo, minha respiração estava acabando, porque o projétil, a bala atravessou o pulmão, então eu tentava puxar o ar e não vinha, puxava o ar, então passei alguns segundos assustado, olhando aquela coisa toda, falei, a hora que eu olho o meu peito cheio de sangue, e a respiração indo embora, eu falei, vou embora. Mas eu falei, eu quero ir embora da melhor forma que eu puder ir. Eu quero ir adorando a Deus. Fala, Senhor, minha vida está nas suas mãos, o Senhor me salvou, o Senhor me converteu, a minha vida pertence ao Senhor, e eu gostaria de poder ter servido melhor ao Senhor. Então, que esses últimos momentos meus sejam um momento de comunhão. E aí eu fui conversando com Deus, orando e tentando ficar acordado, apagava aquela coisa, até chegar no hospital. E aí chega no hospital, os médicos me acudiram rapidamente, e jogaram numa maca, enfiou o negócio aqui na minha costela, aqui, tirou o sangue, comecei a respirar um pouquinho melhor, e no outro dia eu estava bem, e 3 dias depois eu recebi alta e voltei para casa. Mas aí eu olho para aqueles momentos, 30, 40 minutos, no qual eu tinha a certeza de uma coisa, eu estava morrendo, mas eu tive a oportunidade, o privilégio de poder, como nunca na minha vida, talvez o momento mais parecido com aquele foi o momento da minha conversão, que foi também um momento muito especial, de poder entender, e não só entender, mas perceber e sentir a presença de Deus tocando na minha vida, dizendo, a sua vida é minha. E eu falei, então, eu entendo isso agora. Minha conversão foi algo muito especial, então, 5 anos depois, eu tive essa experiência, 5 anos após a minha conversão, eu tive essa experiência de estar perdendo a vida, mas ao mesmo tempo eu entendi que eu não estava perdendo. Eu sabia para onde eu ia, eu sabia em quem eu estava nos braços, e isso trouxe uma paz para o meu coração que não tem jeito de explicar, não tem jeito de ensinar. Você só sabe, foi assim. E é nesse aspecto que adorar a Deus, e de lá para cá, quando passo por alguns momentos difíceis, eu tento lembrar disso. Senhor, minha vida é para adorar o Senhor, independente da circunstância. Traga ao meu coração a paz, traga ao meu coração o discernimento que a minha vida é do Senhor. Se o Senhor quiser fazer o milagre, o Senhor faz. Se o Senhor quiser transformar, o Senhor transforma. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Eu sei que o Senhor faz, o Senhor já fez.
Quantas vezes eu nem achava que o Senhor ia fazer, o Senhor fez. Então é esse espírito de adoração que é extremamente importante e a gente acaba experimentando ele em meio a essas circunstâncias difíceis. Que Deus dê graça para que essa igreja continue adorando a Deus. Em meio às circunstâncias difíceis, complicadas, continue entendendo que Deus é Deus e possa seguir nesse caminho. Mas tem uma terceira aplicação aqui sobre adoração, que aí fica, como que eu faço para adorar a Deus? De questão prática. O que é adorar e como na vida prática nós podemos adorar a Deus? É interessante que a Bíblia também nos fornece aqui, basicamente, 4 maneiras. É interessante, porque não tem só um jeito de adorar a Deus. À luz das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, a adoração tem 4 aspectos bem práticos na nossa vida, que se você não fizer isso, ou se você fizer e não tiver consciência, você está adorando, mas você precisa fazer tendo consciência disso, que isso é sua adoração. E a primeira questão, talvez prática da adoração, tem a ver com Romanos 12:1, ajuda a gente a entender muito bem, quando o apóstolo Paulo diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ali aparece a palavra culto, e não proskunel, que é a palavra latreia, que é a ideia de servir, que é sinônimo de adoração, mas mostra essa ideia de que a nossa vida com o nosso corpo e tudo o que a gente faz deve servir a Deus. Enquanto no Antigo Testamento, normalmente as pessoas, para poder chegar à presença de Deus, elas precisavam sacrificar um animal para poder servir a Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aquilo tudo era apenas sombra. O que é verdade, o que é real, é que a sua vida é um sacrifício. E é um sacrifício agradável, ou seja, a maneira da gente trabalhar, a maneira da gente comer, a maneira da gente brincar, a maneira da gente fazer qualquer coisa na vida, isso é adoração. E é interessante que quando a gente pensa lá no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, a pergunta é como que Adão e Eva adoravam a Deus? Lá em Gênesis 3:8 diz que Deus, todos os dias, pela viração do dia, ele vinha para ter, ou seja, como que era a adoração antes do pecado? Conversa. Adão ia trabalhar, cuidar ali das plantas, cuidar dos animais, isso era adoração. Adão ia namorar, chegava com Eva lá, e aí meu amorzinho, meu docinho de coco, ele falava mais ou menos assim, isso era adoração. Então a adoração, em primeiro lugar, tem a ver com a vida, e é nesse aspecto que em João capítulo 4, verso 23, quando Jesus fala, conversando com a mulher samaritana, que Deus procura adoradores, que o adore. Então antes de falar de adoração, ele fala de adoradores. E o que é um adorador? É toda pessoa convertida, toda pessoa que entregou a sua vida a Cristo como seu Senhor e Salvador, portanto é um adorador e não mais um idólatra. Porque não tem 3 opções. Ou você é convertido e é um adorador a Deus, ou você não é um convertido e é um idólatra e adora as coisas, o dinheiro, outros falsos deuses. Só existe 2 opções, ou você é um adorador ou você é um idólatra. E pela fé em Cristo nós somos adoradores, e nós adoramos com a nossa vida. E é nesse sentido que 1 Coríntios 10 diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Então a adoração tem a ver, meu irmão, minha irmã, com a sua vida. Portanto, a maneira como você trata ali na sua casa, na sua família, o seu cônjuge, marido, esposa, a maneira como trata os filhos, e os filhos tratam os pais, a maneira como estuda, a maneira como trabalha, isso é adoração. E aí é uma grande inconsistência, viver uma vida confusa, cheio de briga em casa, e de repente vem para a igreja e aqui vai adorar a Deus no culto. Não faz nenhum sentido. Faz sentido quando você brigar na sua casa, quando tiver problema, vai ter. O que você tem que fazer em atitude de adoração? Pede perdão, confessa pecado. E aí sim, aí você vem para a igreja e aqui você adora a Deus na igreja. Mas a vida nossa é uma vida de adoração em primeiro lugar. Segundo, nós podemos falar, a Bíblia fala de adoração também no aspecto de você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e você conversar com Deus em secreto. Mateus 6, verso 6. Então a Bíblia fala de adoração como vida, mas também fala de adoração, que é aquilo que é chamado de culto devocional. De você ter algum momento no seu dia para você
ler a palavra, meditar na palavra e você orar e você conversar com Deus, colocar a sua vida diante do Senhor, expressar as suas alegrias, a sua gratidão, as suas ansiedades. E é interessante que quando se fala sobre isso, fazendo uma ponte de Mateus 6 com Filipenses, quando nós apresentamos a Deus nossas ansiedades, nossas preocupações, e o texto diz que Deus está perto, e Deus também diz lá em Filipenses que se Deus que está perto, à medida que nós oramos e nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Ele vem e traz uma paz. Ele faz os milagres que Ele tem que fazer, faz as curas que Ele precisa fazer, mas Ele vem também, acima de tudo, com uma paz no nosso coração, que nos dá essa certeza de que nós estamos adorando a Ele num relacionamento pessoal. Nós podemos falar de adoração, a Bíblia também fala de adoração no aspecto de família. De marido orar com a esposa orar com o marido, os pais orarem com os filhos. Lá em Jó capítulo 1, verso 5, diz que Jó diariamente orava com a sua família, orava pela sua família. E é interessante que essa é uma prática que muitas famílias desaprenderam, mas isso tem a ver com adoração. Você orar com a sua família, você orar pelo seu cônjuge, orar pelos seus filhos, ter esse momento, em algum momento da semana pelo menos, isso também é adoração. E quando você deixa de fazer isso, você deixa de adorar a Deus também. E quando você faz isso, que bênção, porque quando Tiago fala sobre oração, e principalmente pensando em família, ele fala sobre confessar os pecados e sede curados pela oração. E depois ele diz, assim como Elias orou para não chover e não choveu, orou para chover e choveu. Então quando nós oramos em família, nós estamos trazendo a presença de Deus, estamos adorando a Deus em família e colocando as lutas, colocando as dificuldades, colocando os problemas, e Deus vem com muita graça. Então se você deixa de orar com a sua família, você está deixando de pedir a presença de Deus na sua família, está deixando de pedir que Deus possa abençoar os seus sonhos, abençoar as suas lutas, abençoar em meio às dificuldades, e acaba deixando de adorar a Deus. Então, o não adorar a Deus, isso traz consequências, mas o adorar a Deus, biblicamente, traz inúmeros benefícios, seja na vida, com a nossa vida, seja num momento específico, ou seja com a família, e por último, igreja. A Bíblia fala de adoração pública, ela fala, portanto, de adoração como vida, adoração que tem a ver com o momento devocional, adoração que envolve a família, mas a Bíblia toda fala da adoração pública, de estarmos aqui como igreja para louvar a Deus, para poder ouvir a palavra de Deus, para contribuir com os nossos dízimos e ofertas, que o pastor Samuel tem frisado isso aqui, a importância disso, e pensando justamente em grandes projetos. Então cada contribuição sua, isso tem a ver com adoração. Não é simplesmente o dinheiro em si, mas é a sua adoração, é o seu momento de você se render a Deus e esse dinheiro ser usado para a obra missionária. Portanto, a primeira missão da igreja, sem sombra de dúvida, de acordo com Jesus Cristo, é adorar a Deus, é servir a Deus em adoração. Essa é a primeira missão da igreja. E a segunda missão da igreja, o texto continua, diz Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus disse, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda missão da igreja é uma igreja missionária, além de ser uma igreja, ela adora a Deus, e com a motivação de adorar a Deus, ela vai levar o evangelho. Ela vai, e é interessante aqui, esse ide, aqui no português, a ideia é, às vezes em outras traduções está vão ou indo. E o princípio aqui é que a igreja precisa ir. É um mandamento aqui, e é um mandamento que a igreja, em atitude de adorar a Deus, ela tem que ir, não tem que esperar as pessoas virem, a gente tem que ir até as pessoas que não são crentes. Enquanto a primeira missão da igreja tem um aspecto vertical, ou seja, a igreja voltada para Deus, no segundo aspecto da missão da igreja, é a igreja voltada para o mundo. Então, a primeira missão é a igreja voltada para cima, a segunda missão é a igreja voltada para o mundo.
A igreja tem que fazer diferença no mundo, no meio do mundo. Nós não somos mais do mundo, mas Deus nos envia para o mundo para levar esse evangelho que salva, esse evangelho que transforma vidas e famílias. E é nesse aspecto aqui que ele usa a expressão desse ide ou indo, façam discípulos. E, portanto, por natureza, a missão da igreja, e quando eu estou falando da igreja, é a igreja como um todo, mas cada um de vocês como cristão. Isso se aplica na adoração e se aplica na vida da igreja de maneira geral. Nós somos enviados para ir, devemos ir. E é interessante que esse ir aqui é literalmente no Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, deixa muito claro esse ide, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele usa uma outra expressão aqui em Marcos, que deixa muito claro o que é esse ide aqui. Diz assim, em Marcos 16, e disse-lhe Jesus, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, o texto paralelo de Mateus, que é Marcos, deixa muito claro esse aspecto desse ide, que é ide e pregar o evangelho, ou indo, enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver estudando, enquanto você estiver fazendo as coisas de casa, enquanto você estiver fazendo qualquer coisa, esteja atenta para as pessoas que estão à sua volta, e procure compartilhar do evangelho de Deus, porque o evangelho de Deus não é apenas um acessório, não é algo tão simples, não, é extremamente especial, é o evangelho que salva vida. E salva a vida não apenas de uma situação trágica, mas salva a vida para a eternidade. Então essa é a responsabilidade da igreja, que ela precisa estar voltada para o mundo. Ela precisa estar atenta para o mundo, e é tão bonito poder ver a igreja igual hoje, essa igreja que tem esse coração missionário, que está sempre envolvida com missões. E aqui deixe-me fazer algumas aplicações nesse segundo ponto aqui de uma igreja missionária, que é uma igreja que evangeliza. Primeiro de tudo, o que é evangelização, ou o que é evangelizar? E aí eu vou pegar aqui uma definição mais simples, que eu acho legal, que diz assim: evangelizar é a oferta da salvação em Cristo a pessoas, junto com um convite para aceitar a Cristo em arrependimento e fé, para que recebam o perdão dos pecados e tenham a vida eterna. Então, nessa definição aqui, que é do Anthony Huckman, ele diz: evangelizar é você compartilhar sobre Cristo, de tal forma que você faz um convite para a pessoa, para que ela possa receber a Cristo em arrependimento e fé, e que se ela receber a Cristo em arrependimento e fé, ela vai ter a vida eterna. E se ela não aceitar a Cristo em arrependimento e fé, ela está perdida e está condenada. Então, quando se fala de evangelizar, e é interessante que quando se pensa a respeito disso, muitas vezes as pessoas acham que evangelizar significa apenas você convidar alguém para vir para a igreja. É uma bênção convidar alguém para vir para a igreja, mas isso não é evangelismo. Pode ser que aqui na igreja seja pregado e seja desafiado e seja expressado o evangelho, mas o fato de você convidar uma pessoa para vir para a igreja, isso em si não é evangelismo. Evangelismo é você falar de Jesus Cristo, que Ele é o Senhor e Salvador. O fato de, mas eu dou um bom testemunho, só o bom testemunho, isso não é evangelismo. O bom testemunho é uma bênção. Nós precisamos dar um bom testemunho, as pessoas precisam olhar para o nosso testemunho bom, que glorifica a Deus, mas aí a gente precisa expressar o porquê que nós estamos dando um bom testemunho. Que nós estamos dando um bom testemunho, somos um bom marido, buscamos ser um bom marido, uma boa esposa, um bom trabalhador, um bom estudante, um bom isso, um bom aquilo, porque nós fazemos isso para a glória de Deus. E aí a gente diz para as pessoas: olha, eu estou fazendo isso por causa da graça de Deus na minha vida. E você também pode fazer isso, mas você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Porque se você não fizer, você estará perdido. Não apenas perdido durante 10 anos, 20 anos, 100 anos, você estará perdido eternamente. Mas você não precisa disso, você pode entregar a sua vida a Cristo. Portanto, evangelizar é algo extremamente, como que diria aqui, e eu vou usar a expressão aqui, já definindo o que é evangelismo, colocando 4 aspectos de acordo com Harry Reeder, falando sobre como que é que a gente deveria evangelizar. Primeiro, intencional. Intencionalmente você tem que pensar em pessoas
que você conhece e que ainda não entregaram a Cristo, e você ir atrás delas. Como diz o texto de Mateus, vá, você não vai ficar esperando. Quer dizer, você pode até esperar, num certo sentido, que é de você convidar essa pessoa para vir na sua casa. Então isso é você agir. Então você precisa intencionalmente, relacionalmente. É interessante essa ideia de não apenas intencional, mas relacional. E relacional significa que a gente precisa respeitar a outra pessoa. Não importa se ela tem religião ou alguma religião, ou se ela não tem religião nenhuma. Nós respeitamos as pessoas porque elas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Toda pessoa merece o respeito. Agora, respeitar não significa concordar. Você pode dialogar com a pessoa e dizer, eu respeito você, mas eu não concordo com esse aspecto aqui da sua fé, eu não concordo com isso aqui que você está dizendo, ou com isso que você crê, o que o Evangelho ensina é isso e isso aqui, mas sem brigar, sem causar aquela confusão, sem querer você converter a pessoa na força. Não é isso. Evangelismo, portanto, é algo intencional, é algo relacional, que você precisa se relacionar com a pessoa. E ele poderia dizer aqui algo criativo. Interessante, criativo, porque você pode justamente pensar, como que eu faço para ter mais acesso ao coração daquela pessoa? Então você pode abrir sua casa, convidar ela para tomar um cafezinho, um chazinho, ou pode convidar ela para ir num restaurante. Você pode fazer alguma coisa, pode ser criativo para poder conseguir chegar àquela pessoa, se importar com ela. E a ideia não é só você, eu quero só fazer isso para pregar o Evangelho. Não, você precisa se importar com a pessoa. É um ser humano. E uma vez que aquela pessoa começa a perceber que realmente você está importando com ela, que você está fazendo de tudo para agradá-la no bom sentido, então você cria ali vínculos do qual você pode, em último lugar, confrontar a pessoa. Então, quando se fala de evangelismo, envolve o aspecto intencional, relacional, criativo e confrontacional. O que é confrontacional? Não é você brigar com a pessoa, mas dizer para ela, você precisa arrepender e crer para que você tenha a vida eterna. Você pode dar a volta no toco ali, né? Uma expressão que a gente vai de lá, vai daqui, o mineirinho vai para o lado, mas no final você precisa dizer, olha, deixa eu dizer aqui, a Bíblia diz que se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. A Bíblia diz que se você se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo, você recebe a salvação. A pessoa, não quero, ok, então tá bom, eu compartilhei. Isso é evangelizar. Então, à luz de tudo isso, é importante que a igreja continue firme, que cada um dos irmãos, e não apenas a igreja nos projetos que já foram falados aqui, mas que cada um dos irmãos tenha esse comprometimento. E quando se pensa a respeito disso, às vezes fica aquele desafio, mas eu não sei se eu sou capaz de evangelizar, não. Deixa eu contar uma ilustração aqui para encerrar esse ponto aqui. Diz que o pastor Ronaldo Lidório, certa vez ele estava na Inglaterra, e foi pregar numa conferência sobre missões. E é interessante que ele narra que naquela conferência para pastores, um filho de um pastor foi nessa conferência. E ele pregou lá, e aquele menino lá de 8 anos de idade, ouvindo, prestando atenção, e aí terminou a conferência, aquele menino, ele fala com o pai dele, pai, eu queria falar com o pastor Ronaldo Lidório. Aí o pai, mas o que? Será que eu posso falar com ele? Ele disse, pode. Pegou o menino, levou até o pastor Ronaldo Lidório. E ele, pastor, eu vim aqui para essa conferência porque eu achei que aqui eu ia aprender como evangelizar meus amigos. E eu não aprendi nadinha. Eu fiquei aqui esse tempo todinho aqui, não aprendi nada. E eu queria. Aí ele, o que você realmente quer? Eu quero falar de Jesus Cristo para os meus amigos e eu não sei evangelizar. E aí Ronaldo Lidório diz, olha, eu vou dizer para você aqui 3 coisinhas que por meio disso você pode evangelizar. Você vai dizer para a pessoa quem você era, o que Jesus fez e o que você é agora. Ou seja, quem você era. Você tem consciência de que você era antes de entregar a sua vida a Cristo? Eu era um pecador, eu estava perdido, pastor. Então você vai dizer isso. Você vai chegar para os seus amiguinhos e dizer, olha, antes de conhecer a Cristo eu estava perdido. Eu era um pecador e por causa do meu pecado eu estava debaixo da ira de Deus. E aí você vai dizer o que Jesus fez. O que Jesus fez por você? Ele morreu na cruz, ele entregou a vida por mim. Então você sabe, você diz isso para os seus amigos, que Jesus morreu na cruz, e que ele entregou a vida dele por você, e que você creu nele como Senhor e Salvador. E agora, e por último, você vai dizer para ele quem você é agora. E aí agora, ou seja, agora você é um filho que está procurando obedecer mais os seus pais, é um filho que tem temor de Deus, é um filho que ama o Senhor,
Então é isso, é simplesmente eu falar quem eu era, o que Jesus fez e quem eu sou agora, mais ou menos isso. Se você compartilhar essas questões aí, vai ajudar a compartilhar do Evangelho. Tudo bem, terminou a conferência, voltou, 6 meses depois o pai desse menino liga para o Ronaldo Lidori dizendo: Pastor Ronaldo, eu só estou ligando para você aqui, para expressar aqui minha gratidão a Deus, por aquela simples palavra que você teve com meu filho está evangelizando os meninos entregaram a vida a Cristo, começaram a ter mudança de vida nas suas casas, os pais começaram a querer saber o que aconteceu na vida desses meninos, vieram me procurar, e está acontecendo um avivamento na minha igreja aqui, por causa de um menino de 8 anos de idade. A pergunta que eu faço: você tem capacidade para evangelizar? Ou você acha que você não é capaz para evangelizar depois de uma história como essa? Nenhum de nós podemos dizer: eu não sei evangelizar. Você sabe sim. Se você já entregou sua vida a Cristo, você não só sabe, como você é mandado por Deus. Vá e evangelize. Essa é a missão da igreja. E por último, a missão da igreja. Missão da igreja, em primeiro lugar, de uma igreja missionária, é uma igreja que adora a Deus. Uma igreja missionária é uma igreja que leva o evangelho para os perdidos. Uma igreja missionária é uma igreja que ela discipula os convertidos. Ela treina os convertidos, ela capacita os convertidos. E é interessante que diz o texto aqui no verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Até aqui só nesse momento. Ensinando a guardar todas as coisas que ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, uma igreja missionária aqui é uma igreja que ela vive o discipulado. E o termo discipulado aqui literalmente significa uma pessoa que segue a Cristo e ajuda outras pessoas a seguir a Cristo também, ensinando, capacitando, orientando, fortalecendo a vida desses irmãos. Então, e o discipulado bíblico aqui, ele se dá através do culto público. Discipulado bíblico se dá através de pequenos grupos. Portanto, eu sei que o pastor Samuel também trabalha com grupos pequenos aqui. Não deixe de participar, porque é justamente em pequenos grupos que nós podemos ter algumas experiências de tirar dúvidas, algumas experiências de compartilhar nossas lutas, nossos anseios. E é justamente nesse aspecto que Jesus não quer apenas que as pessoas compreendam a palavra. Elas querem o que Jesus quer é que as pessoas possam compreender a palavra e aplicar a palavra na vida. E o discipulado justamente é essa ideia de você não apenas ensinar, mas ensinar aprendendo a palavra, colocando em prática a palavra. E nada melhor do que pequenos grupos para você ter um grupo de comunhão e ao mesmo tempo uma forma de poder colocar em prática a palavra de Deus nos desafios diários que a gente possa passar. Portanto, quando se fala a respeito de discipulado bíblico, nós estamos falando aqui de uma caminhada, de um treinamento. E é interessante que, à medida que os cristãos vão caminhando e vão se fortalecendo, amadurecendo espiritualmente, quanto mais maduro espiritual um discípulo fica, mais ele adora a Deus da maneira correta e mais ele evangeliza também. A falta do discipulado pode fazer com que uma igreja como essa, que tem sido uma bênção, e se a igreja falhar na missão de fazer discipulado, o que será dessa igreja daqui 10 anos? Essa igreja está sendo uma igreja saudável, essa igreja está sendo uma igreja missionária, porque está sendo discipulada pela palavra de Deus. Mas se isso deixar de acontecer, ela vai deixar de ser uma igreja missionária. Porque foi isso que aconteceu com várias igrejas na Europa, nos Estados Unidos, que eram grandes igrejas, que abençoaram o mundo, mas falharam no discipulado. Deixaram de discipular uns aos outros, e a igreja morreu e deixou de ser uma igreja viva. Portanto, uma igreja missionária é uma igreja que adora, é uma igreja que evangeliza, e é também uma igreja que pratica o discipulado dia a dia, semana após semana, e a participação do culto público e de pequenos grupos, fundamental para que essa igreja continue firme no Senhor, sendo uma igreja missionária. Para concluir, primeiro, nós devemos aprender, à luz de tudo isso, desse grande desafio de adorar a Deus, de evangelizar e de discipular. Nós temos aqui o verso 18 que diz:
Jesus, aproximando-lhe, lhe disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Somente na autoridade de Cristo, somente com o poder de Cristo, essa igreja pode continuar adorando, pode continuar evangelizando e pode continuar discipulando. E é interessante que Cristo fala não apenas da autoridade dele, mas ele diz também no final do verso 20: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, para que cada um de vocês e a igreja como um todo possa continuar a ser uma igreja missionária, é uma total dependência da autoridade de Jesus e da presença de Jesus. E que o meu desejo, a minha oração é que pastor Samuel, com toda a equipe pastoral, com todos os presbíteros, com todos os líderes, acima de tudo, toda essa liderança continue dependendo dessa autoridade de Deus e buscando a presença de Deus, fazendo com que a igreja também possa entender que esse é o caminho. E assim, que muitos outros missionários, que muitas outras questões lindas e maravilhosas, Deus possa continuar a fazer por meio dessa igreja, sendo uma igreja missionária. Quero orar com vocês e quero convidar vocês a fechar os seus olhos. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas se houver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, o que deveria estar no seu coração depois de tudo isso é render a sua vida a Cristo como único Senhor e Salvador. Mas daqueles que já entregaram a vida a Cristo como Senhor e Salvador, talvez nessa noite você poderia fazer um compromisso a mais diante de algumas falhas, diante de algumas brechas que você tem deixado na sua vida, que você vê que você poderia consagrar mais, que você poderia se render mais a Deus, que você poderia servir melhor em algumas outras áreas que talvez você não está servindo. Então, de uma forma ou de outra, coloque o seu coração diante de Deus e peça a Deus para que nessa noite Ele possa orientar você ainda mais naquilo que Ele quer para a sua vida, para o seu ministério. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada irmão, cada irmã, quero colocar aqui pastor Samuel, toda a liderança, para que o Teu Espírito Santo possa mover, ó Deus, a vida desses irmãos e conduzi-los, ó Pai, debaixo da Tua autoridade, autoridade sobre os demônios, autoridade, ó Deus, sobre os inimigos que possam vir, autoridade sobre incredulidade, autoridade, ó Deus, às vezes até mesmo governamental, autoridade, ó Deus, seja lá de onde for, o Senhor é a autoridade final, e que essa igreja esteja totalmente dependente de Ti. Ó Deus, diante da Tua presença, todos sejam encorajados e fortalecidos a continuar, ó Deus, expandindo o reino do Senhor, seja aqui, seja no restante do Brasil e até mesmo nos confins da terra. Que essa igreja, ó Deus, tenha esse coração de uma igreja que adora, uma igreja que evangeliza e uma igreja que discipula, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Pastor Samuel. Eu queria aproveitar a palavra do pastor Heber e queria fazer 3 apelos para você hoje. O primeiro apelo é sobre o Conselho Missionário. Eu queria que a Ayla Davis e o Geraldo viessem aqui para frente. Se você quer participar do Conselho Missionário, somar nesse time, você tem a oportunidade de vir aqui hoje, dar o seu nome, conversar com eles. Eles estarão aqui na frente para acolher vocês. Os diáconos me informaram que as fichas para compromisso de oferta não estão disponíveis aí. Nós pedimos para colocar hoje cedo tinha, mas eu queria que as pessoas pegaram e que vieram do culto da manhã, então nós não temos. Então eu queria pedir aos diáconos para que viessem aqui à frente. Eu quero um diácono aqui na frente, eu quero um diácono ali na porta, e quero um diácono lá na outra portona lá, tá? Vem cá, fica aqui pertinho de mim também. Você fica aqui na porta, Luizinho, isso. E o outro, se tiver o outro, então a Luizinho vai cobrindo ali. Se você quer pegar a ficha e se comprometer, está aqui. O terceiro apelo que eu queria fazer está relacionado a chamado missionário. Eu tenho orado para que Deus dê nessa igreja jovens, gente que ama a Deus e que se sinta chamado para a obra missionária
e que queira se comprometer com Jesus. Eu não sei se Deus já tem trabalhado no coração seu, mas pode bem ser que Deus já esteja fazendo uma obra na sua vida. Há algum moço aqui nessa igreja, alguma menina ou jovem que já sente no coração essa necessidade e que gostaria que nós orássemos por você? Levante uma das mãos. Queria saber se há alguém aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos ali o Rafael, que já consagrou a sua vida a Jesus nesse sentido. Rafael, vem cá para orar comigo. Venha você e Lorena aqui. Nós queremos que vocês venham aqui. Há mais algum adolescente, jovem, que tem criança, que sente o desejo no coração de ser missionário, de servir a Deus na obra missionária? Eu gostaria que você viesse à frente. Eu queria orar por você. Tá? Pode ser lá de cima, pode ser aqui de baixo. Rafael, Lorena, vem cá, por favor. Vamos orar. Geraldo e Ayla Davis, vem para cá, para ficar aqui pertinho de mim aqui, porque depois as pessoas vão procurar vocês. Aqueles que querem, sente o chamado missionário, vem cá, fica pertinho de mim aqui. Vocês ficam aqui. Vou convidar a igreja para ficar em pé. Há mais alguém, algum moço, adolescente que gostaria também de, nesse momento, chegar? Pode chegar aqui à frente. Pode chegar no meio da oração. Senhor Jesus, o Senhor é quem chama, o Senhor é quem vocaciona, o Senhor é quem capacita. E nós queremos, ó Deus, colocar essas vidas aqui na presença do Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa derramar a Tua graça abundantemente sobre esses jovens, ó Pai. Para que nós tenhamos aqui, nessa comunidade, novos pastores, novos missionários, pessoas que se sentem chamados para a Tua obra, Senhor Jesus. E que o Senhor possa abençoá-los nesse projeto. Ó Deus, nós sabemos das dificuldades, lutas e desafios que eles terão adiante. Mas nós estamos gratos ao Senhor, porque o Deus que vocaciona, é o Deus que dá recursos, é o Deus que envia, é o Deus que sustenta, é o Deus que ampara. Louvado seja o Teu bendito nome. Que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre a Tua igreja, Pai, despertando uma geração para Te servir. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar essa comunidade, abençoar esse lugar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Está encerrado o nosso culto.